Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Tua palavra foi lida, Tua palavra é poderosa para transformar nossas vidas com o auxílio do Teu Espírito. E é Ele, ao Senhor, que recorremos nesta hora, porque com mera intelectualidade, racionalidade, o efeito será quase nenhum. Mas se o Teu Espírito, ó Deus, atuar, operar em nossa mente, no nosso coração, certamente o Senhor há de nos transformar. Fala ao nosso coração, nos transforma, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando se ama, como se demonstra? Você com certeza ama pessoas. Como você demonstra o seu amor por estas pessoas? Dar flores é um bom método, né? Tem mulheres que gostam. Cestas de café da manhã também, uma boa maneira, né, de expressar o amor. Talvez mandando um zap, ou até mesmo marcando a pessoa numa linda postagem no Facebook. Enfim, hoje tem maneiras bem criativas de se demonstrar o amor. Nós vamos ver aqui nesse texto como o amor de Jesus é demonstrado. Observe o versículo 1. Versículo 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu tenho pregado em João há bastante tempo, desde o primeiro domingo deste ano. E se você acompanhou com atenção, você vai se lembrar que João escreve há cerca de 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, 11 capítulos para falar de alguns sinais que aconteceram em 3 anos. O capítulo 12 inteirinho, ele trata de alguns eventos que aconteceram na última semana de Jesus Cristo, até chegar aqui nesse momento. Então, 11 capítulos para falar de 3 anos, um capítulo para falar de uma semana, ou seja, ele diminuiu bem a velocidade. E agora, a partir do capítulo 13,
e por mais uns 7 capítulos ele vai falar do que aconteceu em uma noite. Então ele para bem devagarzinho e ele então começa a descrever o que aconteceu naquela reunião de Jesus, na festa da Páscoa, na noite anterior à sua crucificação. Ele sabia que o momento da sua crucificação seria muito difícil para os seus discípulos. Eles tenderiam a desacreditar de tudo o que ouviram de Jesus, a simplesmente se dispersar. Então Jesus gasta aquela noite para encorajá-los e para prepará-los para o que estava para acontecer. E esse versículo diz que então, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele amou os seus e ele amou até o fim. Toda obra redentora de Deus tem origem no seu amor. Nós vemos isso, por exemplo, em João 3,16, aquele famoso versículo bíblico. Diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o motivo, qual que é a razão pela qual Deus realizou essa obra salvadora? O seu amor, com toda certeza. Em Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus é a causa, é a origem, é o motivo de tudo o que foi realizado. E esse amor, segundo as Escrituras, é um amor incondicional, ou seja, não depende em nada da pessoa amada, bem diferente do nosso amor. Nosso amor é bastante condicional, porque a gente espera respostas. Quando nós não temos atendidas as nossas expectativas, nós nos frustramos. O nosso amor é imperfeito, mas o amor do Senhor é perfeito. E ele é incondicional, não depende da pessoa amada. Mas veja, ele não é um amor incondicional no sentido de que aceita aquela pessoa do jeito que ela é e que ela continue sendo do jeito que ela é. Não, é um amor incondicional, mas é também um amor transformacional. Porque essa pessoa amada não é deixada do seu jeitinho. Ela é transformada pelo amor de Deus. Esse é um amor que transforma. Aliás, Deus é o único ser que é capaz de produzir amor na pessoa amada. Nós não. Nós não temos essa capacidade. Por mais que nós amemos, por mais que nós nos dediquemos, nós não somos capazes de produzir na pessoa amada o amor com que nós gostaríamos de ser amados. Então é um amor incondicional, é um amor transformacional. E veja, versículo 1 se refere aqui à festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, que foi estabelecida quando o povo de Israel ainda estava no Egito, você deve saber disto, era uma festa em que um cordeiro deveria ser morto. E a refeição deveria ser acompanhada de pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas. E Jesus se reúne então com seus discípulos para esta ceia, para esse jantar comum, né? Fazia parte da vida daquele povo. E por que ele precisava passar por esta hora junto com os seus discípulos? De fato, porque chegou a hora. Versículo 1 diz aí, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Por que era a sua hora? Porque o cordeiro precisa ser morto. E ele é o cordeiro de Deus. Ele é a verdadeira Páscoa. Todas as vezes que o povo de Deus celebrou a Páscoa, matando um cordeiro de 1 ano certinho, com todos aqueles critérios,
eles estavam anunciando a vinda do Cordeiro de Deus. Estava ali diante deles, Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele próprio precisava ser morto para a redenção do seu povo. Isto é amar até o fim, como diz aí o versículo 1. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isto é amar o fim, até o fim, a ponto de entregar a sua vida. Esse amor de Jesus é um amor infinito, é um amor incondicional, é um amor transformacional, é um amor sólido e é um amor perene. É um amor que não diminui, é um amor que vai até o fim. E nós somos chamados a amar, porque somos amados. Somos amados de Deus com amor infinito. Por isso nós temos vida eterna. Eu não sei se você conhece esse amor. Eu não sei se você conhece esse amor. E estava ali com aqueles discípulos, com aquele grupo de pessoas naquela noite, alguém que não havia experimentado esse amor. Diz o versículo 2, que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nós vemos, o primeiro ponto que nós vimos no versículo 1 é que o amor de Jesus é infinito. Agora, na segunda parte, do versículo 2 ao 5, nós vemos que o amor de Jesus o leva ao serviço abnegado. Primeiro, a gente tem que observar no versículo 2 que Jesus sabia que Judas estava determinado a traí-lo. Jesus tinha absolutamente consciência disso. Ele estava ali com um grupo de 12 discípulos e ele conhecia cada um deles. Ele sabia exatamente quem era Judas Iscariotes. Contudo, ele sabia que, embora tinha alguém ali que estava para traí-lo e que a atitude daquela pessoa levaria ele à cruz, ele sabia algo muito maior. Ele sabia também que o Pai já havia entregado tudo para ele. Olha o que está aí no versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Ele sabia que tudo lhe pertencia. Ele sabia que ele era amado pelo Pai. E mais, ele sabia quem ele era. Ele tinha vindo do Pai. E ele estava voltando para o Pai. Ele conhecia muito bem a sua identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que, mesmo traído, o plano do Pai não estava em risco. Muito pelo contrário. Não é porque alguém ali iria traí-lo que o plano redentor de Deus estava em risco. Não, não estava. Esta era uma peça importante na história. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que o plano do Pai estava se cumprindo perfeitamente. E é como se ele dissesse: olha, eu agora vou ilustrar o amor de Deus por vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida do amor do Pai por mim. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Ele entregou tudo nas minhas mãos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu vim do Pai e volto para Ele. Então agora eu vou mostrar para vocês. Vou ilustrar como é este amor de Deus por vocês. E aí nós vemos no versículo 5 dizer que Ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Ele estava muito seguro em quem ele próprio era. Por isso, não tinha nenhum impedimento em ele se humilhar perante os seus discípulos.
Jesus passa a fazer o que somente pessoas de baixíssima classe faziam: lavar os pés dos outros. Que coisa terrível, nojenta até. Jesus lava e enxuga os pés dos seus discípulos. Por que será que muitas vezes nós não nos dispomos a servir desta maneira, o serviço abnegado uns aos outros? Porque talvez nós não tenhamos ainda segurança suficiente para saber: eu sei quem eu sou. Eu sei em que posição eu estou. Eu sei que fazer isto, que vale tão pouco pelo outro, não vai mudar em nada quem eu sou. Mas Jesus tinha absoluta clareza em relação a tudo isso. No texto que segue, do capítulo 13, isso fica mais claro. Mas aqui nós já vemos um chamado ao serviço. Nós devemos amar como Cristo amou. O apóstolo Paulo disse, Efésios 5, 1 e 2, sede imitadores de Deus como filhos amados. Vocês são amados. Então andem em amor. Ele amou vocês primeiro. Agora vocês estão livres para amar. E como é que é o amor demonstrado por Deus? É demonstrado com serviço abnegado. Ele diz ainda: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O apóstolo João, na sua carta, capítulo 3, primeira carta, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e portanto nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E mais adiante, nessa mesma carta, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor de Jesus é infinito. O amor de Jesus o leva ao serviço abnegado. Isso se tornará absolutamente estampado na cruz. Aqui é apenas uma ilustração. Ele lavando os pés dos seus discípulos. A maior e mais evidente demonstração do amor e do serviço que Jesus veio prestar, nós vemos na cruz, quando ele entrega a sua própria vida. Em terceiro lugar, nós vamos ver que o amor de Jesus é purificador. Observe o versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro fala: então não me lava só os pés, lava as mãos, a cabeça, dá um banho geral aqui. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem era o traidor, por isso ele disse que nem todos estão limpos. Então nós vemos aí versículo 6, versículo 7, que o amor de Jesus não era absolutamente claro naquele momento. Pedro não entende o que Jesus está fazendo. Como assim? Lavar meus pés? Vim me servir? Não, eu não sou digno de ter meus pés lavados pelo Senhor. Pedro tinha Jesus em altíssima conta. Ele se achava até indigno perante Jesus. Então ele não entendeu bem que tipo de amor era este. Jesus fala: não, vocês não vão compreender agora, mas vocês vão compreender depois. Aí Jesus fala para ele: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Quer dizer, não há uma união entre nós. Por quê? Porque o amor de Jesus é que une os seus discípulos a ele. Se Jesus não nos servir, nós não estaremos unidos a ele.
Ele precisa lavar os nossos pés. Ele precisa nos banhar por inteiro, para que nós possamos ter parte com Ele. Não tem outro jeito. Nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, para que a gente possa ter essa união com Jesus. E então experimentar de fato o seu amor. Não tem outra maneira. O amor de Jesus não era absolutamente claro naquele momento. O amor de Jesus une os seus discípulos a Ele. E aí no versículo 10, nós vemos, Jesus diz assim: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais já está todo limpo. Vocês já estão limpos, mas não todos. O que a gente vê nesse versículo 10 é que o amor de Jesus produz uma limpeza em dois níveis. Uma limpeza essencial e uma limpeza atual do pecado. Ele fala de um banho que aqueles discípulos já tinham recebido. E ele diz: quem já se banhou não necessita se lavar de novo. Então ele fala de um banho essencial. Ele fala de algo que foi operado de forma global na vida daqueles discípulos. Mas esses que tiveram suas vidas lavadas, eles precisam também de uma purificação a cada dia. Porque seus pés se sujam neste mundo. Jesus fala: quem já se banhou não necessita se lavar de novo, senão os pés. Me dá o seu pé, eu preciso lavar seus pés. Quer dizer, o serviço que ele realizou de modo definitivo na cruz é ministrado constantemente na nossa vida. Foi de uma vez por todas, mas nós precisamos dessa ministração constante na nossa vida. E o versículo 10, o finalzinho, diz que vós estáis limpos, mas não todos. Todos que estavam ali, os 12, conheceram o amor de Jesus, mas nem todos experimentaram de fato o amor de Jesus. Uma coisa é você conhecer, uma coisa é até você ver, outra coisa é você experimentar. E Judas não experimentou genuinamente o que aquela atitude de Jesus simbolizava. Por mais que ele tivesse ali seus pés lavados, de fato, Jesus lavou os pés de Judas. Ele recebeu o símbolo, mas não recebeu a essência do que Jesus estava se referindo. Ele não recebeu a purificação que esse amor produz. O amor de Jesus é infinito, o amor de Jesus o leva ao serviço abnegado, e o amor de Jesus é purificador. Nós somos chamados a amar, como já falei sobre isso, porque o amor é purificador. E o amor, como diz o apóstolo Pedro, cobre multidão de pecados. Mas eu vou cobrir o pecado do meu irmão? 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Somos chamados a amar desta mesma maneira que Jesus nos ama. Demonstrar esse amor através do serviço abnegado. Eu quero concluir com duas afirmações. A primeira: o amor de Cristo nos leva a uma posição de altíssima honra. O amor de Cristo nos eleva a uma posição de altíssima honra. Somos chamados de filhos de Deus. Para que nos abaixemos e sirvamos aos outros sem preocupações. O amor de Deus nos eleva a uma posição de altíssima honra, para que nos abaixemos. Interessante. Nós somos elevados para nos abaixar, nos humilhar e servir
aos outros sem preocupações. Com a consciência clara de quem nós somos, a quem nós pertencemos, o que nós temos garantido para nós. Então essa humilhação, essa auto-humilhação, quando nós servimos uns aos outros, ela não vai mudar em nada a nossa essência. A gente não precisa reivindicar direitos, porque quem os garante é o próprio Deus. E a segunda afirmação: o amor de Cristo nos lavou completamente. Quem crê em Jesus Cristo foi lavado completamente. Mas no dia a dia deste mundo caído, nós sujamos os nossos pés e continuamos precisando que Ele nos lave. E Ele o faz quando nós confessamos diante dEle os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, todos os dias. Que amor é esse? Eu não consigo amar assim. E você com certeza também não. Mas esse é o padrão. Esse é o modelo. É assim que nós devemos amar. Só é habilitado a amar desta maneira, ou se aproximar o mais possível disto, aqueles que experimentaram esse amor. Que não são como Judas, que apenas viram, que apenas conheceram o amor. Aqueles que experimentaram de fato. Somos amados e devemos amar como Cristo nos amou. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este amor infinito, incondicional, esse amor que transforma, esse amor que serve. Queremos te agradecer, Pai, por este amor que purifica. E queremos confessar que não há em nós, ó Deus, capacidade natural de amar desta maneira. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos, ó Deus, não só conhecer, mas experimentar este amor. E assim sejamos habilitados a amar como Cristo nos amou. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.